Pode ser, pessoal. Vamos caminhando aqui na nossa matéria de soteriologia. Já tratamos aí na parte anterior acerca de conversão, analisando aí o que seria uma autêntica, uma verdadeira conversão. Agora vamos passar para outro aspecto aí da importante obra de Cristo por nós, em favor da nossa salvação, que chamamos de redenção. Tá, ok? Vamos tratar acerca de redenção agora. Então, aqui acerca do conceito de redenção. O conceito de redenção é tão antigo que remonta aos tempos do Antigo Testamento. Trata-se de um conceito não somente bíblico, mas também pagão, pois no paganismo também havia o uso de redenção. Essa doutrina nos mostra o principal aspecto da missão salvífica do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que esse termo já era presente, já era utilizado em outros ambientes, né? Não somente no mundo cristão, mas no mundo pagão ele também tinha o seu uso, como a gente vê o termo igreja, que surge de eclésia. E eclésia era usado originalmente na reunião de cidadãos gregos livres que, reunindo-se, agrupando-se na ágora, decidiam sobre questões políticas. A própria reunião era eclésia, tirados para fora, ou seja, aqueles que se reúnem num objetivo comum. Então temos aí um termo que já era usado e passa a definir este aspecto da revelação, né? Esse aspecto desse mundo agora, o mundo cristão, né? O mundo bíblico. Então temos aí a questão da redenção também sendo utilizada agora para falar acerca da obra do Senhor Jesus Cristo, no sentido da libertação do cativeiro no qual nos encontrávamos, trazendo-nos para a liberdade, né? Fazendo-nos então agora servos seu. Então, somos libertos da escravidão do pecado, somos servos de Cristo. Fomos libertos dessa escravidão e agora estamos servindo agora a Ele em espírito e em verdade. Então fomos transportados, como diz o texto, fomos transportados para o reino do seu Filho amado, ou para o reino do seu amor, né, conforme o texto de Paulo. Essa doutrina nos mostra o principal aspecto da missão salvífica do Senhor Jesus Cristo. Ela está em conexão com a doutrina da reconciliação e da propiciação. E vamos ver também, no abordagem posterior, acerca de expiação, e como expiação também se relaciona com essa questão da propiciação, ou tornar propício, tornar Deus propício a nós, a obra que Cristo realizou. Essa trilogia fala exclusivamente dos benefícios que o Senhor Jesus trouxe aos não crentes, quando o Senhor então intervém em nossa vida, de modo a nos libertar do cativeiro no qual nos encontrávamos. Por isso que ele trata aqui de não crentes, né, de pessoas que não eram salvas, e agora por intervenção de Cristo passarão então a ser salvas, ser reconciliadas com Deus, uma vez que tem a sua dívida paga, tem o seu pecado perdoado, tem o seu mal sanado, são agora reconciliadas e estão em plena comunhão com o Senhor, em plena comunhão com Deus, ao qual desejavam ter comunhão, mas não tinham acesso, não tinham possibilidade, né? Então Cristo viabilizou esse processo de reconciliação. Então esse processo mesmo de viabilização dessa reconciliação é a redenção. A redenção realizada por Cristo em favor de nós. Definição. A palavra redenção tem sido definida como salvação de algum mal por meio do pagamento de um determinado preço. Observe que apesar da redenção estar vinculada ao termo salvação ou livramento, então temos aí o termo salvação como um termo geral, tratando acerca da salvação, engloba diversos aspectos. Dentro da salvação existe a justificação, existe a regeneração, ou palingenesia, existe a santificação, ok? Isso produz uma verdadeira conversão, uma autêntica conversão, a conversão caracterizada também pela fé salvífica e pelo arrependimento sincero, tá ok? E todo esse processo desenvolve-se a partir de um ato de redenção. Então Cristo, ao voltar-se para nós, ao realizar a obra salvífica, este ato dele é um ato redentor. Ele está fazendo isso em prol de uma humanidade pecadora, uma humanidade separada de Deus, uma humanidade que está condenada, e este ato em que ele se dispõe a realizar
este benefício em prol dessa humanidade caída é um ato redentor. Ele está remindo o pecado e ele está trazendo libertação, pagando o preço pelo seu pecado, está reconciliando com Deus e está libertando do cativeiro do pecado e da morte. Tá, ok? Então esse movimento de Cristo é um movimento redentor. É como alguém que estava sequestrado, tá, ok? Por exemplo, num ato de guerra, exércitos se enfrentando, pessoas caem sequestradas por exército inimigo, e aqueles representantes da sua pátria, vai até a representação do exército inimigo oferecer preço de resgate. Ele quer pôr em liberdade aqueles soldados que estavam sequestrados. Este movimento e este preço oferecido, esse valor oferecido em resgate dessas pessoas é um ato redentor. Então, que eles serão libertas, então, trazidas de volta ao seu pelotão, trazidas de volta ao reino. Tá, ok? E no caso, somos reconciliados ao reino de Deus. Somos criaturas de Deus, mas estávamos caídos no pecado, separados de Deus, em cativeiro, em correntes. Então, num ato redentor, Cristo nos põe em liberdade e reconciliação com o Senhor, reconciliação com Deus. Então, esse movimento é um movimento misericordioso da parte de Cristo em nosso favor. Observe que, apesar da redenção estar vinculada ao termo salvação ou livramento, ela é mais específica, porque ela exprime com clareza os meios que produzem a salvação ou livramento, que é o pagamento de um resgate. Inclusive, essa questão do pagamento do resgate é necessário deixarmos muito claro, porque existe uma certa confusão no sentido de chegar-se um falso entendimento de que Cristo teria pago é terrível, né? Teria pago o preço de resgate, ou seja, o ato redentor, no qual nos põe em liberdade, teria pago ao diabo. O diabo estaria então nos acorrentando, estaria então nos prendendo, né? Estaríamos sequestrados nas mãos do diabo, e Cristo pagaria o preço ao diabo, a Satanás, para nos pôr em liberdade. O que seria um terrível equívoco, um terrível engano. Seria algo com certeza extremamente herético. Então, como entendemos essa situação? Como entendemos essa dinâmica da libertação, da nossa libertação, do preço pago, do ato redentor da nossa libertação? Então, o ponto de partida para entender essa questão da redenção é entender que Deus é um ser absoluto, é um ser santo, misericordioso, amoroso e justo. E a justiça de Deus é infalível. Deus não vai, em momento algum, destruir ou burlar sua própria justiça por causa de A, nem de B, nem de C. Então, Deus é um ser perfeito e absoluto. E Deus é justo. Então, o que acontece? Dentre todos os aspectos da criação, nós temos a criação da humanidade por amor, por misericórdia, por bondade, a concessão de bênçãos, a concessão de capacidade cognitiva e volitiva. O homem compreende o que Deus diz e o homem tem poder de decisões. E diante dessas características de poder de decisão, a livre escolha. Consequentemente, enquanto o homem opta por obedecer livremente, ele goza de bênçãos, da misericórdia, da graça, do amor de Deus, da benevolência de Deus. Mas quando o homem livremente faz a escolha por desobedecer, sofrerá as consequências. Como consequências, temos o juízo. E o juízo está no plano da justiça de Deus. Agora, como dissemos, né, Deus é justo e Deus também é misericordioso. Deus é bondoso, Deus é amoroso. Então, ao mesmo tempo que a justiça trouxe o peso da condenação e do afastamento de Deus, né, da perda da comunhão com Deus, porque Deus não tolera o pecado, Deus não tolera essa distorção da sua criação, veio também, ao mesmo tempo que veio o peso da sentença mediante a justiça, veio também a misericórdia, que é o plano de resgate, plano de salvação, de reconciliação, de reconstituição. Então, no Éden nós vimos isso, Deus trouxe a sentença sobre o homem, sobre a mulher,
mas também trouxe já o plano de restauração, de reconstituição. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, vamos colocar assim, mais literalmente. Aliás, vamos colocar assim, interpretativamente, né? Esmagar a cabeça da serpente. Então ali, no mesmo momento que nasce, no mesmo momento que anunciada a condenação, também é anunciado já a redenção. É anunciado também a remissão, o resgate. A partir daí o homem viverá, o homem, a mulher, a humanidade que se dará sequencialmente, que virá posteriormente a eles, viverão na esperança. A esperança do Messias, a esperança da redenção, a esperança da libertação. Tá, ok? A semente da mulher que virá e restaurará, e trará essa justiça, né? Trará essa libertação, essa misericórdia. Então nós vemos a humanidade vivendo em prol dessa bendita esperança, né, do Redentor. E aí vimos toda a continuidade histórica do Antigo Testamento, diversas pessoas que são levantadas como referenciais, né, as alianças de Deus, os pactos de Deus, o pacto de Deus com o seu povo, e do seio do seu povo vem o Redentor. Né? Paulo caracteriza a época da sua vida como a plenitude dos tempos. Então, na plenitude dos tempos, vemos Cristo se manifestar como o preço de resgate. Aquele que, sendo puro e inocente, o Cordeiro Imaculado, dará a sua vida e sofrerá as penas injustas pelos pecadores. Então, qual é a dinâmica da situação? O homem está em dívida não com o diabo. O homem está em dívida com Deus. Qual é o papel do diabo? Como um ser que um dia foi perfeito, mas a partir de escolhas também provou do distanciamento de Deus e da condenação que sobre ele pesa e está ainda. Inclusive para eles sendo preparado o inferno, que tem o objetivo de condenar o diabo e seus anjos. Sendo o homem arrastado para lá, quando então deixa-se influenciar pelas suas ações, pela sua sedução. Da mesma forma que aconteceu no Éden. O homem e a mulher estavam convivendo num ambiente perfeito, mas se deixaram seduzir. É aquela dialética estabelecida, né, pela serpente que foi utilizada como veículo de fala, né, por esse ser espiritual. Então, naquela dialética, estabelecendo ideias, teses e antíteses e construindo uma síntese, mas essa síntese completamente distorcida da realidade, ou distorcendo a realidade. Não comerás de nenhuma árvore. A mulher retruca: não comereis daquela árvore, nem olhareis para ela. A mulher já acrescenta a questão de olhar. Nessa vem a antítese, porque a mulher diz, né, se comerdes, morrereis, né, se nem tocardes, morrereis. A antítese: não morrereis. A síntese: mas tornareis como Deus. E a partir dessa falácia, né, deixou-se seduzir e seduziu seu marido, e ambos caíram. Então, qual é o papel do diabo? Acusar. Primeiro é seduzir, né? Primeiro seduzir. Uma vez que deixa-se levar pela sedução, acusar. E qual é o papel acusativo dele? O papel acusador dele diante de Deus. Você pode verificar isso no livro de Jó. Quando, comparecendo com os filhos de Deus, é interrogado: viste meu servo Jó, homem temente, fiel, que se desvia do mal? Ele começa um diálogo, né? Ele responde esse questionamento com propostas, né, com certas análises. Não te serve de balde, ou seja, não te serve de liberalidade, Jó te serve na verdade com interesse nos bens, com interesse nas bênçãos que lhe são concedidas. E aí Deus, na sua onisciência, conhecendo a natureza do seu servo e querendo trazer um exemplo para mim e para você, porque é esse o alcance. Primeiro Jó, que vivenciou tudo aquilo, e depois saiu muito melhor, pôde ter um relacionamento com Deus muito mais aprofundado, e depois nós que seríamos atingidos por essa narrativa, tá, ok? Então permite a Satanás que toque em todas as áreas, só não tire sua vida. E a partir desse todo esse drama, esse sofrimento vivenciado, Jó teve uma grande aprendizagem e um estreitamento da sua relação com Deus, e comunicou um referencial para todas as gerações futuras do que é alguém ser fiel até o fim, mesmo diante de situações incompreensíveis, né? Qual foi o papel do diabo?
acusar. Então o que temos nessa dinâmica é: o homem deve a Deus, não é ao diabo. É a Deus que ele deve. Cada pecado, cada atitude de depravação, cada atitude de degradação, cada atitude contra a natureza de Deus, contra a criação perfeita, o plano perfeito de Deus para o homem, para a humanidade, tudo aquilo que distorce o plano perfeito de Deus e torna aquilo que foi criado bom em ruim, em distorcido, em destrutivo, tudo isso agride diretamente a santidade de Deus, é uma agressão. Então o salário do pecado é a morte, como diz Paulo aos Romanos. Por quê? Porque salário é merecimento. Você trabalha pelo salário. Quando você recebe o salário, você não dá um abraço ao seu chefe e diz: como você é bom, como você é misericordioso. Não, porque se ele não te pagar, você mete um processo nele, porque você é digno do salário. É mérito. Não é misericórdia dele, mas é o seu merecimento. Você trabalhou por aquilo. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando cantamos aquelas músicas e dizemos: dá de volta o que é meu. O que é seu? Aí começamos a pensar que somos proprietários disso, daquilo outro. Na verdade, biblicamente falando, aquilo que é seu é aquilo que o salário do pecado comprou. A morte. A morte, a condenação, o afastamento de Deus, o juízo, a espada da justiça de Deus, que cairia sobre nós se não fosse um ato redentor de Cristo Jesus, pagando a quem a dívida? Aí onde está a questão. O diabo seduz e depois ele constitui um documento, uma nota, onde constam todos os pecados que ele mesmo instigou, mas que o homem não pode atribuir toda a responsabilidade, porque tudo que ele fez foi numa tomada de decisões livres. O diabo instiga, o homem vai lá e se deixa instigar e comete os pecados. O diabo certamente já está condenado, será finalmente lançado no lago de fogo, no tempo do juízo de Deus, no juízo final. Mas o homem o acompanhará por deixar-se instigar, por deixar-se influenciar e vir a cair. Porque somente a instigação não é suficiente para a sua condenação. Tentado não cedes, como diz o hino, né? O ceder que é pecar. Não o ser tentado. Ser tentado, normal. Desde que resistindo à tentação, desde que resistindo ao mal, como Tiago diz, temei a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá. Então, numa atitude de resistência, ele recua. Mas numa atitude de deixar-se seduzir, deixar-se levar, ele vence. E aí, dominando a situação, ele instigou, ele te fez cometer o ato pecaminoso, ele registrou o ato pecaminoso no documento que é contra você, e diante de Deus ele aparece como acusador. E aí temos o sentido literal do seu nome. Satanás, Shatan, do hebraico, acusador. Conforme os próprios apóstolos dizem, que o diabo é o acusador. É o acusador da nossa alma diante de Deus, é o acusador dos santos. Então, quando ele chega para acusar diante de Deus o pecado que ele mesmo instigou, Deus, na sua justiça perfeita, ele não vai distorcer a sua justiça, vai negar a si mesmo, negar a sua própria verdade, para ignorar os pecados, ignorar as afrontas. Ele trará justiça contra a afronta à sua santidade. Agora, quando Cristo se constituiu como nosso advogado, ele tem um argumento definitivo. O diabo chega diante de Cristo, chega diante de Deus para nos acusar, munido da documentação onde consta todos os nossos pecados. E Cristo retruca a sua acusação com um argumento infalível, dizendo: por todos esses pecados eu entreguei a minha vida na cruz do Calvário. Como Paulo fala, tomou a nota que era contra nós e cravou-a na cruz. Então fala, de fato ele é pecador, mas eu sou o seu redentor. Eu faço a redenção, eu pago o preço. Quanto custa? Custou o meu sangue. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E todo aquele que pensa ser muito pecador e pensa que não tem mais possibilidade dele ser resgatado, ser reconstituído à presença de Deus, está dizendo que o sangue de Cristo é insuficiente. O sangue de Cristo é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que não cremos na graça limitada. Graça limitada é limitar o poder de alcance
redentor de Cristo. O sangue de Cristo tem poder, tem a possibilidade de pagar o pecado do mundo inteiro, de purificar o mundo inteiro. Por que que alguns, ou muitos até, não são e não serão purificados? Porque rejeitam, não porque não possa. Não porque o sangue de Cristo não os possa purificar, mas porque eles não querem ser purificados e querem permanecer nos seus pecados, como Cristo mesmo acusou os judeus. Vós não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, porque vocês querem continuar nestas obras. Não é porque Cristo seja insuficiente para os perdoar e para os purificar, mas é porque eles não querem ser purificados, porque amam as suas obras pecaminosas e querem permanecer nelas. Por isso não vêm para a luz, permanecem nas trevas. Então não cremos na graça limitada, tá certo? Não cremos na expiação limitada, cremos que a expiação de Cristo é suficiente para todos. Agora, é um ato condicional. Qual é a condição? Receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, submeter-se a Ele. O preço vai ser pago, mas Cristo, que tem o poder de pagar o preço, é rejeitado por você. Não quero que o preço seja pago, não quero receber este Redentor. Se você não quer receber esse Redentor, continue escravo, continue preso, continue sequestrado, então, nesse mal, mantendo-se escravo debaixo desse pecado, desse vício. Então esta é a dinâmica, é a situação. O preço é pago diante de Deus, a quem devíamos. E o argumento do diabo é destruído pelo advogado que é Cristo. Como João diz, temos um advogado diante de Deus, e este é Cristo. Então, o seu ato redentor é o argumento definitivo contra a acusação do diabo a nosso respeito. Cristo pagou por nossos pecados. Veja só, entre os pagãos antigamente, os escravos podiam ser soltos mediante um processo de resgate. Isso aqui já foi bastante esclarecido. Agora eu quero ler alguns textos que tratam acerca desse ato redentor de Cristo Jesus. Um deles já está na tela aí. A redenção pode ser definida como um ato em que Cristo nos resgata da prisão do pecado e da morte por meio do preço pago a Deus por nós. Então estávamos debaixo de correntes de escravidão, estávamos debaixo de correntes, estávamos escravizados, estávamos presos, né? E o diabo, por meio da morte, tinha o poder de nos manter acorrentados, não porque devêssemos algo a ele, mas porque devíamos a Deus, e a justiça de Deus requeria que então fôssemos condenados, por atentarmos contra a sua santidade. Cristo, diante de Deus, paga pelas nossas penas, nos torna livres, tá ok? E num ato libertador, então, nos tira dessas cadeias e nos reconcilia com o Pai, nos reconcilia com Deus. Então essa é a dinâmica do ato redentor de Cristo em relação a nós. Por isso que uma das primeiras manifestações de Cristo no seu ministério, ainda na sinagoga de Nazaré, foi ler acerca do ano do jubileu, porque foi exatamente isso que ele veio fazer. Ele veio trazer libertação de cativos, veio pagar dívidas, veio trazer cura. Ele veio trazer de fato o ano do jubileu, no qual vivemos até agora. Estamos vivendo o ano de jubileu iniciado por Cristo Jesus através do seu ministério. Perdão de dívidas, libertação de cativos, né? Cura, restauração. É isso que nós vivemos. Por isso que é completamente ridícula qualquer proposta de cerimonial de ano de jubileu, de ano de Yom Kippur, aliás, perdão, de aquisição de perdão por meio de Yom Kippur. O Yom Kippur completamente manipulado, completamente desvirtualizado do seu propósito, tá certo? Feito somente para angariar fundos, angariar dinheiro, tá ok? Então uma distorção completa da realidade bíblica, você praticar Yom Kippur. Então essa prática de Yom Kippur, realizada por algumas igrejas, é cuspir no sacrifício definitivo de Cristo Jesus, realizado na cruz do Calvário. Você está dizendo que Cristo não é o Redentor. Você está dizendo que o sangue de Cristo não te perdoou, porque você ainda precisa recorrer ao Yom Kippur realizado por determinado apóstolo, encher os bolsos dele e agredir a obra de Cristo Jesus. Então isso deve ser completamente rejeitado. Então vemos o texto que está em tela. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam,
E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, nem mesmo o Filho do Homem, que é Senhor, que é Deus, Deus e homem, 100% Deus e 100% homem. E não veio para ser servido, veio para servir. Como ele mesmo diz aí, mas para servir. E dar a sua vida em resgate, em redenção, ser o Redentor, ser o preço. Então vemos aí a lógica, a lógica que Cristo estabelece entre nós, como ela é invertida em relação à ótica das sociedades de um modo geral, onde pessoas se acham mais importantes que as outras, onde pessoas se acham mais valorosas que as outras e por isso entendem que tem que as dominar. É auto-justificável o seu ato de dominação sobre outras porque se entende melhor do que elas. E Cristo dá um jeito nessa situação. A igreja estando aberta aí para a entrada tanto de pessoas simples, quanto de pessoas sábias, de pessoas abastadas, de pessoas pobres, de pessoas sãs, doentes. A igreja está aberta para a entrada de todas elas. Só que adentrando ao corpo de Cristo, tornando-se igreja de Cristo, corpo cuja cabeça é Cristo, tá certo? O corpo místico, a igreja dos salvos, para todos são válidas as mesmas, para todos é válida a mesma lógica, a mesma lei. Ninguém foi salvo por ser bonito ou por ser feio, por ser pobre ou por ser rico, por ser letrado ou por ser analfabeto, por ser são ou por estar enfermo, por ser muito pecador ou só um pouquinho pecador. Todos foram salvos pela graça de Cristo Jesus, tiveram seus pecados perdoados e num ato redentor foram reconciliados com o Pai, libertos da escravidão do pecado e reconciliados com o Pai. Todos entraram pela mesma porta que é Cristo. Todos têm que trilhar o mesmo caminho. Como Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todos são nivelados pela graça. Ninguém foi salvo por ser bom ou deixa de ser salvo por ser ruim. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então todos são nivelados pela graça em Cristo Jesus. Não tem melhor, não tem pior no reino de Deus. O que acontece? Aquele que tem mais talentos e mais habilidades, sirva. Alguns encaram essa perspectiva de Cristo como algo negativo. Eu encaro isso aqui como algo positivo. Então você quer ser grande no reino de Deus, não tem problema. Você tem, vamos colocar assim, entenda, por favor, é apenas um uso dessa palavra. Você tem ganância no reino de Deus, vamos tentar colocar uma ganância positiva. Você quer crescer ministerialmente, inclusive a Bíblia te aconselha, aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Você quer ser instrutor, vamos colocar assim, porque mestre é Cristo de fato. Você quer ter capacidade de instrução, de instruir as pessoas, tudo isso é positivo. Você quer ser uma grande liderança, você quer estar à frente, tomada de decisões, responsabilidade sobre a direção da obra de Deus, muito bem. Você quer crescer, você quer ser grande, sirva. Se você estabelecer para você esta lógica, você vai estar dentro dos parâmetros de Cristo Jesus. Você quer ser grande no reino de Deus, seja o servo de todos. Seja um bem para todos, um benefício para todos. Porque a primeira coisa que uma pessoa pensa numa lógica fora dessa lógica de Cristo, quando ele quer crescer, ele estabelece como dominador sobre os outros e passa a usurpá-los e passa a auto-beneficiar-se com isso. Sendo que na lógica de Cristo, aquele que quer ser grande beneficia a todos. Ele põe o seu talento à disposição dos seus irmãos. Ele é muito inteligente, para que ele usa a sua inteligência no reino de Deus? Para sanar dúvidas. Ele tem uma grande capacidade de liderança, para que ele usa no reino de Deus? Para proporcionar que todos possam desenvolver seus talentos. Ele administra. Ok? Quando ele tem essa habilidade, esse talento, essa desenvoltura, ele emprega servindo. Então a lógica está muito bem estabelecida aí. Cristo coloca como um corpo que se governa num bem comum, todos em submissão à cabeça que é Cristo Jesus. Ele é o único mestre, ele é o único Senhor, tá ok? Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele toma a frente. Ele está na liderança. Tudo é por ele e para ele. Aquilo que nós falamos, nós temos que ser cristocêntricos. Então, em vez do homem estar no centro de todas as coisas, tá ok? Será o centro, né,
em torno da qual tudo se concentra, naquilo que é do seu interesse, naquilo que é do seu agrado, nós tiramos a nós mesmos do centro e colocamos a Cristo. Então por que servimos este irmão? Por amor de Cristo. Inclusive o que Cristo recomenda. Se atendestes aquele mendigo, se visitaste na prisão, se visitaste o enfermo, se deste alguma coisa, é como se a mim tivesse dado. E se não fizer, é como se a mim tivesse negado. Então é no amor de Cristo que realizamos todas essas obras, esses atos, tá ok? Motivados por amor a Cristo. Então Cristo torna-se o centro de toda a nossa ação. E aí por isso que falamos que temos que viver uma vida cristocêntrica. E aí temos essa lógica estabelecida por Cristo, que nivela a todos, tá certo? E faz com que aquele que tem muitos talentos o empregue em favor de todos. Aquele que quer ser grande seja o servo de todos. E por que isso acontece? Porque Cristo se coloca entre nós como Redentor. Todos estavam escravizados, todos estavam sequestrados, todos estavam acorrentados, estavam presos. E todos foram postos em liberdade, não por seus bens particulares, mas por causa do preço pago por Cristo Jesus diante de Deus, nos reconciliando com Ele e nos trazendo um perdão total. Tá ok? Então esta é a obra realizada por Ele. Redenção, algumas definições aqui. A palavra redenção, então, né? Ação ou efeito de redimir, ato de se redimir, salvação. Amparo que auxilia em circunstâncias muito difíceis. Salvação. Veja aí definições acerca de redenção. Salvação, amparo, né? Então temos aí o ato em que a pessoa é liberta, né? Que a pessoa é auxiliada, é salva. Então foi essa obra realizada por Cristo Jesus em nosso favor. Então todos somos devedores a Cristo Jesus. Remissão. Ato ou efeito de remir, de receber o perdão. Ação ou efeito de conceder perdão, de remitir, absolvição. Redenção, libertação do cativeiro. Remissão, perdão do pecado diante de Deus. Então o mesmo ato que ele é redentor em relação à libertação do cativeiro do pecado, a libertação do cativeiro da morte, tá certo? O governo que a morte exercia sobre os homens, causando-lhes desespero, causando-lhes aflição constante, tá certo? Busca de satisfazer desejos e concupiscências carnais, em vista do desespero da morte. Víamos-nos presos pela morte, pelos laços da morte. Fomos, por meio de um ato redentor, liberto dela. E liberto para quê? Para a reconciliação com Deus, num ato remidor de Cristo Jesus. A remissão, o perdão total dos pecados diante de Deus, a absolvição da condenação. Tá, ok? Inclusive não existe essa coisa que alguns pensam de uma liberdade total. Liberto para quê? Liberto para ficar vagando por aí como um ser unicelular, pairando pelo universo. Não, ou você é escravo do pecado para a morte, ou você é escravo de Cristo para a vida. Eu creio que, eu não sou o dono da verdade, mas eu creio que esta é a lógica que pode ser observada nos textos bíblicos. Se você não é escravo de Cristo para a vida, porque de Cristo você pode dizer, Senhor, não quero mais compromisso, aí você apostata da fé e você volta para o pecado. Agora do pecado você não tem poder de se auto-libertar de lá. O pecado te escraviza, te acorrenta, e você só pode ser liberto por um ato redentor de Cristo Jesus. Então Cristo é aquele que te liberta do pecado para a comunhão com Deus. Mas Cristo não te prende a comunhão com Deus com correntes. Você pode abandonar, apostatar da fé e voltar para a vida de escravidão na qual você estava. Mas estando na vida de escravidão, você não consegue se auto-libertar. Você precisa de um ato redentor de Cristo Jesus para buscar você e pôr você em liberdade para reconciliar com Deus. Mas ou você é escravo do pecado para a morte, ou você é escravo de Cristo para a vida. Eu creio que essa é uma lógica observável na Escritura. Exemplos de redenção, vamos ver aqui, ó. Exemplos de redenção, agora alguns textos bíblicos, né, que são referenciais. O resgate, ou redenção. Texto de Êxodo 13 ao 15. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem,
que significa isto? Diga-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Aí temos esta questão estabelecida de Deus ter primeiro resgatado o seu povo do Egito, ter redimido o seu povo da escravidão por meio desse cerimonial estabelecido, a Páscoa, o Pessac, passar por cima, né? Deus então ia trazer juízo, um juízo total sobre a terra do Egito, a morte dos primogênitos. Então, diante daquela resistência, Deus ia trazer um juízo tão pesado que ia quebrar totalmente essa resistência do faraó, ia mostrar sua soberania sobre toda a terra, sua soberania e sua verdade contra a mentira de todos os ídolos. Eles não poderiam ser defendidos pelos falsos deuses a quem adoravam. E Deus ia deixar isso muito claro para o faraó e para todo o povo, por meio desse ato de juízo. Então, desse juízo, o povo foi livrado. O povo foi resgatado, vamos dizer assim, foi redimido desse juízo. Como? Através do Pessac, do cerimonial. Foi revelado a Moisés e foi comunicado ao povo esse cerimonial por meio do qual o cordeiro seria morto, o sangue seria tomado, seria aspergido sobre os umbrais e a verga da porta, tá ok? E com esta marca do sangue sobre os umbrais e a verga, a família toda dentro da casa, a porta fechada, o anjo da morte passaria, Pessac, passaria por cima e atingiria as casas onde não houvesse essa marca. Então temos aí um cerimonial de resgate, um cerimonial de redenção. E aí, uma vez realizado esse cerimonial que tornou os filhos de Israel privilegiados em relação àqueles demais, mesmo sendo todos pecadores, todos eram pecadores, mas eles foram privilegiados por causa do ato de misericórdia de Deus em relação a eles. E todo o plano e projeto de salvação que Deus tinha a realizar por meio deles. Tá ok? E aí temos então um compromisso agora de Israel para com Deus. Eu resgatei vocês daquela situação, mesmo vocês sendo pecadores como os outros, mas eu os escolhi. E agora vocês vão resgatar o filho de vocês das minhas mãos, porque ele é dono, é detentor de todo o poder. O relacionamento de Deus o relacionamento de Deus para conosco é diferente do relacionamento de um homem para com outro. Um homem e outro homem são iguais, têm direitos iguais, são duas pessoas iguais, são equânimes. O relacionamento de Deus para com o homem é completamente diferente, é relação criatura-criador. O relacionamento de dois homens são relacionamento de dois iguais, dois sócios. O relacionamento de Deus para com o homem é criatura-criador. A criatura não tem argumentos contra o seu Criador, ela pode ser destruída por ele a qualquer momento. Agora o Criador resolve proporcionar-lhe, ceder-lhe alguns direitos. Então o Criador trata a sua criatura como um ser livre, um ser volitivo, um ser ao qual concedeu-lhe direitos. E aí temos o direito, por exemplo, à sobrevivência dos primogênitos, que deve ser pago, resgatado por meio do sacrifício. Então fica estabelecido este compromisso entre Israel e Deus, no sentido de resgatar os seus primogênitos por meio desse sacrifício aí estabelecido. Em Êxodo 13 ao 15, tá ok? Na continuação, temos resgate de propriedade, só como exemplo, tá? Exemplificando aí essa questão do resgate. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que seu compatriota vendeu. Se contudo um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade, mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu, ou seja, o ano 50. Okay? Então de 50 em 50 era celebrado o jubileu. Então será contado desde a época da aquisição até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu. E ele então poderá voltar para a sua propriedade. Depois eu quero analisar de uma forma mais detida, né, mais ampla, estabelecimento dessas leis de Deus. Eu achei extraordinária essa questão da lei do jubileu.
porque de uma forma ou de outra a terra é devolvida ao seu proprietário. Então estabelece uma justiça, de modo que Deus, ele não promove, tá? Ele desincentiva o enriquecimento total de alguns cidadãos, o desequilíbrio, né? O enriquecimento de uma pequena parcela para o empobrecimento do coletivo. Ele pelo menos coloca algumas leis que inviabilizam isso. Claro que o povo depois simplesmente rasga as leis de Deus. Então tem todo um caos na terra por causa dessa desobediência à lei de Deus. Mas se eles houvessem obedecido, haveria uma certa forma de tornar equânime a possibilidade de posse, a possibilidade de sobrevivência dos cidadãos dentro da terra. Um equilíbrio social geral no povo de Israel, entre os irmãos, entre as tribos, entre os concidadãos, através dessas leis de controle. Então eu achei muito interessante essa questão da lei do jubileu. E aí nós podemos ver um aspecto do resgate, no sentido de pagar o preço pela venda, resgatar a terra. Caso não seja possível o resgate por meio de preço, a devolução da terra no ano do jubileu. Então temos aí um exemplo de resgate, e resgate também se relaciona à ideia de redenção. Redenção da escravidão egípcia: com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Veja o Redentor do povo de Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Com a tua força tu o levas à santa habitação. Êxodo 15, 13. Se eu não me engano, o cântico de Moisés. Redenção do cativeiro babilônico: outra situação em que Israel esteve em cativeiro e foi também resgatada, né? O Senhor atuou como redentor do seu povo, devolvendo a ele a liberdade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores o prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte, né? O Senhor com mão poderosa trará a libertação. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles. Ele trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Profeta Jeremias, capítulo 50, 33 ao 34. O profeta que teve a difícil missão de proclamar a eles a mensagem do juízo divino que viria com o cativeiro babilônico, mas ele também foi responsável por trazer a mensagem da redenção de Deus para com o povo de Israel. O resgate, a libertação do cativeiro, que seria um período de prova, um período de transformação para esse povo. Foi uma cura contra a idolatria, que era um mal recorrente na nação de Israel. Então o cativeiro babilônico foi um período de cura da nação de Israel em relação à questão da idolatria. Claro que eles continuaram com outros problemas, mas houve uma cura no sentido dessa libertação do povo da idolatria. E lá Israel também se fortaleceu em relação a outras instituições. Nascendo inclusive uma importante instituição em Israel que até hoje está em vigor, que é a sinagoga. A sinagoga nasce no contexto do cativeiro babilônico. Os fariseus como professores da lei, os escribas a partir de uma valorização da lei, uma vez que você não tem mais templo, você não tem mais arca, você não tem mais os cerimoniais religiosos levíticos, você não tem mais uma ordem sacerdotal estabelecida realizando sacrifícios. Como você poderá manter a unidade nacional, a cultura, a língua, a religião? Através da sinagoga e através dos fariseus como professores, mestres da lei, e através dos escribas como copistas, que agora terão um importante papel de manter viva, né, a cultura, a tradição, a religião, por meio da cópia fiel dos textos sagrados, né? Os textos já existiam, já estavam sendo de certa forma preservados, mas agora houve uma potencialização da importância do texto na vida do povo. Uma vez que você não tem mais templo, você não tem mais arca, você não tem mais sacerdócio, você tem agora a lei, e você tem que se apegar a ela com todas as suas forças. Então a lei passa a estar centralizada na vida do povo de Israel a partir do cativeiro babilônico. E nós vimos o ato redentor de Deus na sua libertação, no seu retorno à terra, as três caravanas, né, Zorobabel, Esdras e Neemias. Continuidade. Redenção pessoal, Jó, a declaração de Jó, como Deus era para Jó o redentor da sua situação de aflição, a sua situação de provação, né, aquele momento de dor a qual estava passando, mas que ele cria que seria liberto dele, e Deus seria para ele o seu redentor. Eu sei que o meu redentor vive, e esta certeza, esta fé
que o fez caminhar até o momento em que pôde ver de fato a sua vitória, a sua libertação daquela situação. Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Muito bom, maravilhoso exemplo do patriarca Jó. Outras situações, e agora temos esse importante referencial de Cristo, o Redentor e o Remidor. O Redentor, libertador da escravidão. O Remidor, aquele que paga nosso pecado, que nos remiu diante de Deus. Nos tornou então santos, nos tornou justificados, nos tornou regenerados, uma nova criatura, e agora em comunhão, em plena comunhão com Deus. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei se constituía maldição por nós, não porque a lei em si, intrinsecamente, fosse maldita, mas porque a lei aponta o pecado, e o pecado nos tornou malditos. Então a lei não salva, a lei aponta o pecado. A lei mostra o padrão de Deus, mas a lei não tem, nem se propõe a isso, em nos transformar em alguma outra pessoa, mas simplesmente mostrar o padrão de Deus e apontar as nossas distorções. Então a lei nos torna malditos. Cristo, ele tornou-se maldito no nosso lugar, mesmo sendo bendito, mesmo sendo o Cordeiro puro, imaculado. Ele permitiu que a nossa maldição o atingisse. De tal modo o atingiu que no alto da cruz ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus, olhando para Cristo, viu o nosso pecado. A nossa maldição estava sobre ele. Então Deus virou seu rosto e Cristo esteve só. E por nós permaneceu ali até que finalmente disse, está consumado. E rendeu o seu Espírito, concretizando todo o plano da salvação, sendo para nós autor, ok? Plano da salvação desde a eternidade. Autor, mas não somente autor, consumador. Aquele que na plenitude dos tempos veio e realizou em si mesmo toda a obra salvífica, imputando a nós toda a sua justiça. Nosso remidor. Redentor, libertação do pecado. Remidor, aquele que nos redime diante de Deus, nos colocando plenamente em comunhão com Ele. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, expondo o Santo dos Santos, o ambiente de Deus. Nós temos acesso às moradas celestiais, temos acesso ao trono de Deus. Só não nos beneficiamos disso se desprezarmos. Se formos como Cristo caracterizou aqueles meninos nas praças, a quem clamamos lamentações, cantamos músicas, não chorastes, não dançastes, ou seja, letargia. Quando ignoramos e jogamos no lixo, não valorizamos esta obra maravilhosa de Cristo Jesus. Mas quando damos valor, temos acesso ao mundo de Deus e às coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13, Paulo estava tentando explicar aos Gálatas que um retorno à lei mosaica, um retorno às práticas de kosher, de alimentação, de guarda de dias, guarda disso e daquilo, não toques, não proves, não olhes, esse tipo de coisa é desprivilegiar, é atentar contra, é desprezar, é humilhar o sacrifício bendito de Cristo Jesus. É dizer que Cristo não é suficiente, tá ok? Tudo aquilo que foi revelado na lei de Moisés foi concretizado em Cristo. Uma vez que você está em Cristo, você guarda tudo isso. Você guarda o sábado em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso. O sábado é o descanso para o povo, Cristo é o nosso descanso. Nós temos a plenitude em Cristo Jesus, tá ok? A purificação não precisa ser feita por meio de sangue, porque Cristo Jesus é o Cordeiro vicário, substitutivo, definitivo. Tá ok? Cristo Jesus entrou, não em santuário feito de pedra, mas diante de Deus para apresentar o seu sangue por nós. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Assim, qualquer retorno a Yom Kippur, a guarda de sábado, a essas questões do Antigo Testamento, que são declaradas por Paulo como sombras e imagens, um retorno direto a elas é um desprezo a Cristo Jesus. Nós estamos cumprindo todas elas quando estamos vivenciando nossa salvação em Cristo Jesus. Okay? Cristo Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Resgate daqueles que creem no Salvador. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam
e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mundo. Aí temos a obra maravilhosa de Cristo Jesus, que eu já havia mencionado no começo, e quis novamente relembrar aí, conforme o texto de Marcos 10:42. Só uma leitura que eu quero fazer para encerrar. A leitura que eu quero fazer para encerrar é esta aqui. Veja. Não podemos falar de redenção sem olhar para a cruz e ver o Senhor Jesus Cristo sofrendo e morrendo em nosso lugar. Se hoje somos livres do pecado e suas funestas consequências, é porque Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida, a vida que Ele nos concedeu. Quando lemos as palavras de Paulo relatadas em 1 de Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço, por isso que não podemos em momento algum aceitar quaisquer ideias de que nós não temos valor. Nós custamos o preço de sangue do Filho de Deus. Esse é o nosso valor. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, né? De modo que o seu corpo seja para a glória de Deus, os seus membros sejam veículos de justiça e não de concupiscência. E cumpra-se em nós aquele texto anunciado no profeta Isaías: Ele olhará para o benefício do seu sacrifício. Ou seja, para quem foi o seu sacrifício? Para redimir-nos diante de Deus. Então nós somos a aquisição de Cristo Jesus. Nós fomos comprados por bom preço, o preço do sangue do Cordeiro de Deus. Somos a aquisição do Senhor Jesus. Isaías diz: Ele olhará para o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito. E aí é uma pergunta que eu faço para mim e você precisa fazer para você. Jesus está satisfeito com você? Jesus está satisfeito com o que você está vivendo, com o que você está falando, com o que você está fazendo? Jesus está satisfeito com a sua pessoa? Valeu a pena morrer, dar a sua vida, padecer, sofrer, ser humilhado, ser desprezado até por Deus na cruz do Calvário por você? É você que pode dizer se sim ou se não. Devemos nos curvar em forma de eterno agradecimento a Deus pelo que o seu glorioso Filho fez por nós. Devemos honrá-lo no mais alto grau, demonstrando em nosso procedimento que verdadeiramente estamos libertos do poder do pecado. Acerca disso, Paulo exortou aos crentes da Galácia: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Você entende porque Paulo ficou tão revoltado com a atitude dos Gálatas de retornar aos primórdios da lei? Porque aquilo era cuspir sobre o sacrifício precioso, valoroso, maravilhoso de Cristo Jesus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar redobrado cuidado com os judaizantes da igreja atual. Tome muito cuidado. Valorize aquilo que Cristo fez por você, tá ok? Gálatas 5:1. Finalizamos essa sessão com as palavras de Walter Elwell. Nenhuma palavra no vocabulário cristão merece ser considerada mais preciosa do que redentor. Redentor. Porque ainda mais do que Salvador, faz o Filho de Deus lembrar-se de que sua salvação foi comprada por um preço alto e pessoal. Porque o Senhor sacrificou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos libertar deles. Maravilhosa obra realizada por Cristo Jesus. E eu peço para que você valorize aquilo que Cristo fez por você e de fato seja para Deus um louvor. A sua vida seja para a honra e glória do teu e do meu Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor.